Hoje a gente vai mergulhar num conceito que é chave para o espiritismo, a unidade doutrinária. Para entender o pensamento espírita, é preciso sacar que a coesão das ideias é vista como algo fundamental. E nesta nossa análise a gente vai descobrir exatamente o porquê. Ok, vamos começar com uma pergunta que, na verdade, serve para qualquer grande corrente de pensamento, né? Pensa bem, como é que uma ideia consegue atravessar gerações, se espalhar pelo mundo e ainda assim manter sua essência, sem se despedaçar em mil interpretações diferentes? É um desafio gigantesco. E é justamente essa pergunta que nos leva direto ao coração do nosso tema. Porque, conforme o entendimento do Espiritismo, a maior ameaça a uma doutrina não vem de fora, dos seus opositores. Ela vem de dentro. O ponto crucial é este. O maior obstáculo de todos seria a falta de unidade. A fragmentação interna é vista como aquela vulnerabilidade, sabe? Aquela rachadura que pode aos poucos minar a estrutura inteira. E para mostrar que essa preocupação tem fundamento, o Espiritismo propõe um olhar para o passado usando uma experiência histórica muito conhecida como um grande estudo de caso. A análise que o Espiritismo faz do cristianismo primitivo é bem reveladora. A visão é que, por ter se baseado num ensinamento que era principalmente oral, com princípios muito gerais e sem regras bem definidas, isso acabou abrindo uma porta para séculos de controvérsias, divisões e conflitos. E o resultado disso? A criação de dois extremos. De um lado, a crença cega, o fanatismo, do outro, a dúvida total, a incredulidade. Tá, então, como evitar que a história se repita? A resposta, segundo essa perspectiva, é direta. Uma doutrina que seja clara e precisa. E aí que surge um conceito fundamental, o de doutrina positiva. E olha, aqui, positiva não é no sentido de otimismo, tá? É no sentido de positivar, de tornar concreto. A ideia é estabelecer um corpo de ensinamentos tão bem formulado, tão detalhado, que as chances de interpretações conflitantes sejam mínimas. É, no fundo, uma aposta na clareza como o alicerce da unidade. E essa citação ilustra bem a força que se atribui a essa clareza. A convicção é de que, quando os princípios são lógicos, são racionais, eles se tornam a sua própria defesa. Qualquer argumento falso, qualquer sofisma, simplesmente se quebraria ao bater de frente com essa base sólida e bem fundamentada. Com essa base de clareza e lógica em mente, o caminho para o progresso da doutrina é visto como uma estratégia que tem basicamente duas frentes de ação. A construção seria feita em dois passos. Primeiro, estabelecer uma base teórica completa, garantindo que a estrutura das ideias seja sólida e coerente. Mas, claro, uma ideia, por melhor que seja, precisa ser compartilhada, né? Por isso, o segundo passo é encontrar as melhores formas de popularizar essa doutrina, mas sempre com fidelidade àquela clareza original. Mas, afinal, por que essa ênfase toda na unidade? Por que tanto esforço para evitar a fragmentação? A resposta, como a gente vai ver, está no objetivo final de tudo isso. Conforme o Espiritismo, uma doutrina bem entendida, ou seja, livre daquelas distorções que levaram historicamente ao fanatismo de um lado e à descrença do outro, pode ser o remédio para esses extremos. A clareza, nesse caso, não serve só para evitar conflitos internos, mas para oferecer um caminho de equilíbrio. Isso nos leva à meta maior. A unidade doutrinária não é o fim, mas o meio para um propósito muito mais amplo, que o Espiritismo possa se tornar, como diz a expressão, a grande alavanca da transformação da humanidade. A coesão, então, é a condição para que essa alavanca tenha força suficiente para, de fato, promover o progresso moral e intelectual. E assim a gente termina com uma reflexão. Será que a clareza, a precisão e a lógica de uma ideia podem, de fato, ser a sua maior e mais resistente força ao longo do tempo? É uma questão que, com certeza, vale a pena a gente pensar a respeito.